Fala pessoal, sou o professor Raimundo aqui do canal Aprendendo Cálculo, também sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, do programa de computação, sou professor de cálculo 1, 2 e 3 e hoje eu estou começando aqui no meu canal um curso de cálculo 1, tá bom? Para que meus alunos ou qualquer aluno interessado em aprender cálculo possa usufruir e tirar suas dúvidas quando elas forem aparecendo no decorrer dos seus estudos. A ideia é que sejam vídeos curtos, para que se o aluno tiver uma dúvida específica, ele possa vir e encontrar com facilidade o vídeo para ele sanar essa dúvida. Agora no início aqui, como eu já me apresentei para vocês, eu vou pedir para vocês também se apresentarem. Aqui nos comentários, deixa o seu nome, qual o seu estado e qual o curso que você está fazendo, tá bom? E a primeira coisa que um aluno de cálculo precisa saber é o que é estudado em cálculo. Muitos confundem, pensando que é limite, derivadas integrais. Na verdade, não é isso, tá bom? Mas é muito fácil de saber o nosso objeto de estudo, desde que você saiba que limites, derivadas integrais são operações de funções. Aí assim você já pode perceber que o nosso objeto principal de estudo é funções. Em cálculo, o nosso objetivo é estudar o comportamento de funções. Assim a gente pode conseguir determinar o mínimo e máximo de funções, por exemplo, ou então calcular áreas entre o gráfico de uma determinada função e o eixo das abscissas. Um outro exemplo, tá bom? Mas agora que você já sabe que o objeto principal do cálculo é o estudo de funções, qual é a primeira coisa que você precisa saber? Então, o que é uma função? Agora a gente vai para o quadro negro e eu vou explicar para você o que é uma função. O que é uma função? É uma relação ou uma lei a qual para cada elemento x em um conjunto A faz corresponder um elemento f de x em um conjunto B. No primeiro momento, essa definição pode ser um pouco complicada de entender, tá bom? Por isso, eu trouxe essas outras notações e alguns exemplos também para que fique mais claro. Então, vou ter um elemento x que vai possuir uma relação com o elemento f de x, sendo que, de acordo com o que eu li para vocês, esse elemento aqui vai pertencer ao conjunto A e esse elemento aqui vai pertencer a um conjunto B, tá bom? É essa justamente a ideia. Eu vou ter um elemento do conjunto A que vai se relacionar, essa aqui é a relação, é a nossa função, que justamente vai fazer a relação com o elemento do conjunto B, que é o f de x, tá bom? Tá. Outra coisa, um detalhe importante, é que esses conjuntos A e B aqui, em cálculo 1, 2, 3, assim por diante, não vão ser quaisquer conjunto, tá? Principalmente em cálculo 1, a gente vai se limitar ao conjunto A ser um subconjunto dos conjuntos dos números reais, tá? Que vai se relacionar com o conjunto B, que vai ser o próprio conjunto dos números reais também. Então, o x ele vai pertencer a um subconjunto dos números reais, que eu vou chamar de domínio, tá bom? E o f de x vai pertencer ao conjunto dos números reais também, beleza? E justamente quem faz a relação é a nossa função, que normalmente é utilizada a letra f para representar essa relação ou lei, tá bom? Já que a gente vai chamar de função, nada mais justo do que utilizar a letra f para representar ela. Para que fique mais claro ainda o que é uma função, eu trouxe aqui um exemplo simples, tá bom? Aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B, tá bom? Aí vocês vão ver que os elementos do conjunto A, o 1, 2 e o 3, eles têm uma relação, essa relação é a nossa função, com um elemento do conjunto B. Vocês podem perceber que nem todos os elementos do conjunto B estão se relacionando com os elementos do conjunto A. Não tem problema. Eu teria problema se eu tivesse um elemento no conjunto A que não estivesse se relacionando com algum elemento do conjunto B, mas não é esse o caso. Então esse aqui é um exemplo de uma função. Quem seria o domínio dessa função? Seria o próprio conjunto A, já que todos os elementos dele estão se relacionando com algum elemento do conjunto B. Outros conjuntos importantes que podem aparecer, o seu professor pode solicitar de vocês, é o contradomínio. Quem é o contradomínio, professor? O contradomínio é o próprio conjunto B. É o conjunto que está aqui recebendo as flechas, tá? No nosso caso, sempre o nosso contradomínio vai ser o conjunto dos números reais, tá bom? Sempre vai ser ele que vai estar recebendo. Então, se você fizer
alguma prova que peça o contradomínio, saiba que essa resposta tem que estar na ponta da língua. É o conjunto dos números reais, sempre. Com raras exceções, né? Outra que é muito pedido também é a imagem. Quem é a imagem? A imagem, ela é um subconjunto do contradomínio, que é formado por todos os elementos do contradomínio que possuem uma relação com os elementos do domínio, tá bom? Ou do conjunto A, nesse caso. Nesse exemplo aqui, a imagem seria os elementos 4, 5 e 6, tá bom? Em alguns exemplos pode acontecer do contradomínio a imagem serem um próprio conjunto B também, tá bom? Por fim, um exemplo aqui algébrico são essas funções aqui, função x mais 1 e a função raiz quadrada de x. E aqui na forma algébrica você pode perceber os dois tipos de variáveis que existem quando nós estamos falando de funções, tá bom? Uma variável é o próprio x, que é chamada de variável independente, tá bom? Porque, digamos assim, ela tem uma vontade própria. E a gente tem também a outra variável, é o f de x, que é chamada de variável dependente, tá bom? Eu vou anotar aqui para você não esquecer. E para que fique mais fácil de você lembrar, por que o x é independente e o f de x é dependente? Porque o f de x sempre vai depender do valor de x para que a gente possa calcular. Aqui, por exemplo, se eu definir que o meu x é 3, se eu usar essa relação aqui, eu vou chegar que o meu f de 3, né, no caso, vai ser igual a 3 mais 1, ou seja, o meu f de 3 é igual a 4. Então, dependendo do valor que eu escolher para o x, eu vou estar condicionando o valor do meu f de x. Outro exemplo seria se meu x fosse 100, meu f de x seria 101. Tá? Então, eu posso escolher aleatoriamente o x, por ele ser a variável independente, mas o meu f de x fica condicionado ao valor que eu escolhi para o x. Daí a ideia de variável independente e do f de x ser dependente do x. Ok? Dito isso, aqui também a gente é capaz de identificar quem é o domínio da função. Nessa primeira função, x mais 1, você pode perceber que não existe nenhum impedimento para o x. O x pode ser qualquer número real. Pronto. E a imagem também seria qualquer número real. E por fim, como eu sempre falei para vocês lá anteriormente, também o contradomínio vai ser sempre o conjunto dos números reais, então é só colocar aqui. Todo mundo é igual aos reais, tá bom? Já nesse segundo exemplo que eu coloquei da raiz quadrada de x, aqui não, aqui é diferente. O domínio já não pode mais ser todo o conjunto dos números reais, porque infelizmente nós não conseguimos calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, aqui a gente deveria definir como o x pertencendo ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a zero, tá bom? A imagem também é a mesma ideia, já que o resultado, o f de x aqui, ele vai aparecer somente após se calcular uma raiz quadrada, e dessa raiz quadrada também só vai sair números maiores ou igual a zero. Então aqui o f de x, ele pertence aos reais também, tal que o f de x é maior ou igual a zero também. E o contradomínio, professor? O contradomínio não tem conversa, sempre é o conjunto dos números reais. Beleza? Outra informação também que pode ser útil, só para a gente finalizar o vídeo, é que é muito comum também a gente utilizar o y em vez do f de x, tá bom? Mas é a mesma notação, eu só estou chamando o mesmo cara por um nome diferente, tá bom? É só uma questão de notação, beleza? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a parte gráfica de uma função, tá bom? Vou ensinar inclusive até como você consegue identificar um desenho se ele é um gráfico ou não. Até a próxima aula, se inscreva no canal e deixe seu like. Falou!